Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Marco Pavão falando. Boa noite, transmutados. Olha que legal, nunca tinha experimentado esse filtro aqui. É um filtro em 4K. Fiquei até melhor agora na tela, né? Muito bom, mas melhor que eu é esse quadro que está atrás de mim aqui, que é um quadro do Mo Rankstar. Dá aquela pesquisa, esse quadro aqui ele foi reproduzido pela Carla Moritz. Ela está nos Estados Unidos e eu tirei uma foto 5 da manhã, quando eu estava saindo de Dáquila para cá. Isso foi em julho que eu tirei essa foto. E por incrível que pareça, ela reproduziu esse quadro exatamente como na foto. Ela tem uma habilidade incrível. E olha essa cor lilás atrás do morro. Não estava atrás do morro, estava exatamente isso, mais na direita, mais na esquerda do morro. Assim, uma coisa fantástica, incrível. Eu tive que parar, tirar a foto e ela reproduziu para mim. E quando ela veio agora nascer, na atividade de campo, final, agora em novembro, ela me trouxe esse quadro aí. E olha que incrível que ficou esse quadro aí. Fantástico. Agora é minha obra de arte. Então, sejam todos muito bem-vindos. Por falar em arte, ela tem uma habilidade incrível e ela pinta várias coisas. Como é que se chama a técnica dela? Como é que é aquela técnica que pinta? Impressionismo. A técnica de impressionismo. E isso é fantástico. Eu não sei como é que é o nome do principal pintor aí, conhecido mundialmente aí, que pintava nessa técnica do impressionismo, né? Então a Carla, ela tem essa habilidade incrível e está desenvolvendo cada vez mais essa habilidade ainda e propagando cada vez mais conhecimento também através da arte dela, porque ela dá um curso de arte terapia. Olha que interessante isso. Enquanto você pinta, você faz também uma terapia. E outra coisa que eu estou usando também, que todo mundo conhece, tcharam, esse serzinho aqui, busque conhecimento. Acho que não tem quem não conheça esse serzinho aqui. Ela que pintou essa camisa também. Isso aqui é uma tela pintada à mão, isso daqui também. Olha que incrível. Essa imagem aqui vocês conhecem, né? Então, é impressionante. Ela tem uma habilidade incrível. Tenho várias camisetas com essa imagem aqui também. Quem quiser uma camiseta dessas, pode pedir para a Beth, lá em Raval. Ela tem lá os quadros, alguns quadros também, tá lá no mercado da Beth. E também, quando eu voltar para ser, eu fiquei de entregar algumas camisas pro pessoal que pediu. E eu não consegui entregar porque foi muito corrido, atividade, enfim, muita coisa para fazer. E acabei que não entregando as camisetas. Mas eu vou estar em dezembro agora de novo na atividade e a gente vai conseguir entregar essas camisetas aí. Eu já garanti a minha. Mas muito bom. Tem a frequência do nosso querido amigo estelar Idibel, né? Então, o assunto de hoje é um assunto que ele tem a ver muito com o nosso dia a dia. Ele é um assunto que tem a ver muito com a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, nossa maneira de como nós evoluímos consciencialmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Então, hoje a live é sobre o colapso, né? Os ciclos artificiais. E para quem nunca ouviu falar em ciclos artificiais, pode ter uma comparação com os ciclos artificiais não naturais que são ocasionados por geoengenharia, que são ocasionados por ferramentas computacionais também, né? Então, esses ciclos artificiais, dá para a gente fazer um link. Quem nunca ouviu falar sobre esses ciclos artificiais, dá para fazer um link com aquilo que acontece no nosso dia a dia, né? Aquilo que acontece na nossa vida como um todo. E
para não prolongar muito o assunto sobre os ciclos artificiais, lógico que eu tenho minha cola, mas eu evoluí também. A minha cola está aqui, ó. Está no computador. Então, se falando em ciclos artificiais, depois vocês podem pesquisar também sobre esse material que eu vou explanar aqui. Tá? Esse é o material que provém do meu método, ele provém daquilo que eu aprendo e aplico na minha vida, tá? Então, consigo reconhecer esse material como parte de mim, tá bom? Mas vocês podem pesquisar, pegar tudo que eu falar aqui, vocês podem pesquisar, vocês podem tirar suas próprias conclusões e vocês podem levar isso para a vida de vocês também, se fazer sentido para a vida de vocês. Para minha vida fez muito sentido, tá? Quando comecei a estudar sobre tudo isso. E por isso que eu estou passando aqui, porque é algo que eu vivenciei, algo que eu apliquei e algo que realmente eu consegui reparar, ter a percepção, nós chamamos aqui no Sul de reparar, né? Mas é ter a percepção de que realmente isso acontece na vida. E feliz daquele que consegue entender e compreender esses ciclos artificiais em suas vidas, certo? Então, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Marco Pavão e vamos seguir adiante. Então, o que são os ciclos artificiais? Eu vou ler, depois a gente vai explanar, vai conversar um pouco sobre isso. O que são os ciclos artificiais? São movimentos internos que não nascem da alma, mas da defesa emocional, do condicionamento e da adaptação. Repetindo, são movimentos internos que não nascem da alma, mas da defesa emocional. Aí a gente já tem uma virada de chave, né? O que é esses ciclos artificiais? Ciclos artificiais se criam quando a pessoa repete padrões porque tem medo do vazio, age porque tem medo de ficar parada e se espiritualiza para fugir de si. Busca consciência para não sentir dor, cria um eu que a protege de verdades que ainda não está pronta para encarar. Ciclo artificial é igual a loop energético criado pelo ego para manter a sensação de controle. São repetições que parecem evolução, mas são só movimentos. Então, basicamente, aqui nesse ponto, quando nós buscamos, eu falo nós porque eu passei muito por isso também, criei muitos ciclos artificiais sem me dar conta que eu estava criando esses ciclos artificiais na minha vida, ou estava repetindo esses ciclos artificiais na minha vida também. Por quê? Repete padrões porque tem medo do vazio. Então, quem não tem medo do vazio? Quem é que nunca passou por aquele vazio existencial, aquelas dúvidas consigo mesmo, dúvidas sobre suas habilidades, suas aptidões, sobre quem você é, sobre quem você foi ou quem você vai ser, baseado no teu conhecimento, no teu nível de conhecimento de si mesmo. Então, quem nunca teve esse vazio interno, digamos assim? Então, repete esses padrões porque tem medo do vazio. Age porque tem medo de ficar parada. A pessoa, quando vê muitas pessoas se movimentando, criando um movimento, ela basicamente ela se movimenta por ressonância, digamos assim. E basicamente é um movimento que, mesmo não fazendo sentido para ela, ela está se movimentando apenas para não ficar para trás, ficar parada, certo? Então, e se espiritualiza para fugir de si mesmo. Muitas pessoas hoje buscam muitas questões na espiritualidade porque não querem encarar a si mesmo. E, ao mesmo tempo, o que acontece? Busca consciência para não sentir dor. Busca espiritualidade, cria um personagem, um novo eu, que depois vou abordar isso daqui também, cria um novo eu, e ali ela acredita que aquele novo eu está sendo um passo de evolução para ela. A partir do momento que ela começa a cair em sua realidade, ela começa a encarar a si mesmo a partir desse movimento espiritual que ela está fazendo. E esse personagem ele entra em colapso, ou seja, esse personagem ele já não se torna mais uma realidade, não é mais uma realidade na vida da pessoa, certo? E lógico que cria um eu que protege de verdades que ainda não está pronta para encarar. Quantos de nós, no nosso dia a dia, quantos de nós já não criamos personagens para enganar a nós mesmos?
aquela velha frase que dizem assim, quanto mais você repete aquilo que você é, mais você vai se tornar aquilo que você está dizendo que é. Basicamente isso é uma autoenganação, dizer que ficar repetindo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, basicamente na repetição, sem ter um conhecimento realmente daquilo que está falando. Por exemplo, se eu disser assim, eu sou forte, sou forte, sou forte, sou forte, entende? Para que eu estou falando isso porque eu quero fugir de uma dor, eu não quero sentir alguma coisa, eu sou forte por quê? Entende? Então, e para que eu quero ser forte? Será que eu consigo compreender essa palavra que eu estou falando, essa repetição que eu estou criando para mim, criando esse personagem forte? Ele pode se tornar realidade, ele pode, mas pode ser tão rígido que ele venha quebrar, ele venha colapsar novamente. Então, o ciclo artificial, né, é um loop energético criado pelo ego para manter a sensação de controle. E quem não gosta, quem não quer manter o controle sobre as coisas da sua vida, quem não quer manter o controle sobre tudo o que acontece ao seu redor? Nós somos exímios buscadores do controle ao nosso redor. Tudo que nós viemos a fazer ou vamos fazer, a gente faz por buscar controle, tentar controlar as coisas que estão fora da gente. E quando a gente tenta controlar o que está fora de nós, basicamente a gente entra em colapso emocional também, porque a gente perde o controle de todas as situações, certo? Porque a vida ela não é linear, a vida ela é dinâmica. Então, quando você entende o processo de dinamismo, você entende que você perde o controle a todo momento de tudo que está ao seu redor. O único controle que você precisa ter é controle sobre si mesmo. E olhe lá ainda para ter o controle sobre si mesmo, né? Muitas vezes a gente se pega, eu vou me colocar aqui junto com todo mundo, a gente se pega em situações onde a gente, emocionalmente, a gente perde o controle. E a gente diz assim, claro, se você tiver noção do que estiver acontecendo, a percepção do momento, você vai dizer assim, caramba, que isso que aconteceu comigo? Que isso que está acontecendo comigo? O que gerou esse gatilho? O que despertou isso em mim? Então esses ciclos artificiais, muitas vezes esses personagens, né, esses loops, essa sensação de controle, ela acontece exatamente para a gente achar que a gente controla tudo na nossa vida. E é onde a gente sofre. E a gente sofre muito com esse tentar controlar, certo? Então, os ciclos artificiais, essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram e depois ela vai subir pro YouTube também. E aí pode acelerar, pode assistir 10 vezes a sua velocidade também, certo? Já que eu falo um pouco devagar aqui também. Então, esse processo dos ciclos artificiais da espiritualidade, aqui está um ponto bem sensível, que é a espiritualidade, quando usada como proteção emocional, ela vira fuga, distração, justificativa, identidade rígida e anestesia para a dor. Quantas vezes a gente já viu pessoas que passaram por problemas com drogas, problemas prostituição, problemas, enfim, e N problemas negativos em suas vidas. E elas procuraram a espiritualidade, procuraram religiões, né, como uma fuga de si mesmo, como buscando uma cura para si através das religiões, enfim, ou da espiritualidade, né? E isso pode também virar uma distração, apenas se distraindo daquilo que não quer enxergar, certo? Criando uma justificativa para si mesmo que agora vai haver uma mudança baseado em uma crença, em acreditar em algo que vá colocar num caminho de luz, num caminho esperançoso de transformação, enfim, né? São várias justificativas que a pessoa traz para a sua vida, né? Então, identidade rígida, muitas vezes a pessoa ela sai de uma certa liberdade da sua vida e ela entra num processo religioso
e aí ela se torna tão rígida que ela vai entrar em colapso novamente. Por que ela vai entrar em colapso novamente? Porque o nosso emocional ele não é rígido, o nosso emocional ele é maleável. E quando você torna ele rígido perante uma crença, você está apenas reforçando que você vai se machucar futuramente. E novamente se machucar, novamente entrar em colapso também. Né? E anestesia para a dor. Né? Então, quando é usada para anestesia como anestesia, logo depois a pessoa se vicia tanto e se torna uma crença tão forte nela que ela abandona realmente todas as coisas que ela deveria prestar atenção nesse passo evolutivo dela, se assim ela almejar, certo? Então, anestesia para a dor. A pessoa entra em um ciclo assim, bem desenhadinho. Dor, busca espiritualidade, alívio. Repetição. Dor, busca, alívio e repetição. Basicamente é um ciclo, entende? Que ela vai gerando na vida dela como uma anestesia. Dor, busca espiritualidade, alívio. Repetição. Dor, busca, alívio, repetição. Como uma anestesia. E uma anestesia vibracional, não é expansão, é escapismo místico. E o mais perigoso é a pessoa acreditar que está evoluindo, né? Então, quando a pessoa ela mascara uma dor sem ela compreender aquela dor que existe dentro dela, ela, digamos assim, que encontrou um alívio para a vida dela. Agora ela se sente bem e tal, isso e aquilo, e daqui a pouco daqui um pouco, ela vai entrando em outras situações dinâmicas emocionais que ela vai voltando de novo à repetição. E aí, de novo, ela busca a espiritualidade, e aí alivia essa dor, e aí ela dá uma continuidade, só que ela não entende que ela está apenas repetindo um ciclo na vida dela. E aí é muito fácil de entrar em colapso ou depressão, né? Porque ela não consegue ver uma evolução. Porque cada vez que ela vai buscar a espiritualidade, ela não busca o autoconhecer-se, não é o autoconhecimento de características, mas entender qual que é a raiz de toda essa dor que ela está sentindo, por que ela está sentindo e para que essa dor vai servir na vida dela. E quanto mais ela tenta fugir dessa dor, mascarar essa dor com uma espiritualidade falsa, mais problemas ela vai encontrar na vida dela, enquanto realmente ela não olhar para esse espelho dela, certo? Mas aí vem a questão das redes sociais, enfim, onde a pessoa quer ser igual a todo mundo. Como dizia minha avó, é um clichê, né? Você não é todo mundo, mas a pessoa ela busca aquele melhor dela em outras pessoas que ela vê, como se fosse um espelho. Há um espelho dela, aquilo que ela quer ser, ela busca naquelas pessoas que estão postando fotos, naquelas pessoas que estão fazendo coisas que ela gostaria de fazer, sendo o que ela gostaria de ser e sendo validada também como ela gostaria de ser validada. Então, isso é um grande perigo, né, para uma pessoa entrar numa depressão profunda, né, nesse escapismo místico que ela entra. Aí ela começa a buscar também alucinógenos, começa a entrar numa paranoia de que vai começar a falar com não sei o que, sei lá, com extraterrestre, ela vai começar a falar com... E aí isso vai mostrar um caminho de luz para ela, enfim, tudo questões do ego e ela tentando fugir de si mesmo, tentando, digamos assim, mascarar essa dor e também tentando esconder realmente das pessoas aquilo que existe dentro dela. E se ela mostrar aquilo que existe dentro dela, ela não é validada pela sociedade ou pelo meio onde ela vive. Então isso é muito dolorido para as pessoas. Então, e os ciclos artificiais da consciência? Aqui o ego veste o traje da lucidez. São ciclos como: eu preciso entender tudo para ficar em paz.
né? Então é um ciclo artificial que a pessoa diz assim, eu preciso entender tudo, eu quero saber tudo, quem foi Cristo, quem foi Moisés, quem foi Maomé, quem foi Lúcifer, quem foi não sei o quê, né? Então a pessoa ela busca esse conhecer fora de si e não, de novo, internalizar o conhecimento de si mesmo sobre as suas raízes, sobre sua árvore genealógica, sobre, enfim, sobre tudo o que é importante na vida dela. Ela começa a buscar informações daquilo que é irrelevante, né? Então, o eu preciso de sentido para voltar a sentir. As pessoas dizem assim, minha vida não tem sentido, minha vida não sei o que e tal. E claro que nessa busca de sentido para a vida, ela acaba se desviando do próprio sentir, de sentir a si mesmo, entende? Aquilo que eu ensino para as pessoas geralmente, até vou mostrar aqui, geralmente eu ensino para as pessoas esse toque aqui, certo? Os meridianos na ponta dos dedos, esse toque, o auto reconhecimento de si mesmo, esse toque, se tocar, sentir a vibração do seu próprio campo vibracional, da sua própria pele, sentir o seu corpo realmente, para realmente saber quem você é. Porque quando você não sente você, não tem como você descobrir coisas sobre você. Quando você começa a integrar o corpo, eu sempre falo isso, começa a integrar o espírito, a mente e corpo, o tripé, quando você começa a acoplar um ao outro, você se torna uno. Enquanto a mente estiver em um lugar, o espírito estiver no outro e o corpo físico estiver em outro, você não consegue tornar-se uno. Então você precisa integrá-los, os três, mente, corpo e espírito, certo? Para que você consiga ter uma direção, ter para onde você olhar realmente, você sentir um impulso do espírito. E a mente vai fazer você sentir aquilo que o espírito está impulsionando você, certo? Então, essa função de você tocar e você sentir a tua pele vibrar, sentir os teus meridianos vibrarem, é uma integração de mente e corpo. A tua mente no teu corpo e o teu espírito. Olha que interessante isso. Então você pode fazer esse exercício todos os dias para fazer essa integração. Você precisa sentir isso no teu corpo, você precisa saber que você existe. Você precisa saber que a tua máquina precisa obedecer à tua mente. E a tua mente precisa receber o impulso do espírito, que é o impulso evolutivo. Certo? Aquela pequena vozinha que fala com você e diz assim, faça isso, faça aquilo. E muitas vezes você não segue essa vozinha. Porque você não está integrado, entende? A mente e corpo. Aí você não obedece os sinais do espírito, ou seja, da centelha, do seu padrão original, da sua essência, seja lá o que você queira entender sobre isso. Mas para você conseguir retornar esse padrão original, ou ouvir esse seu padrão original, essa essência, você precisa integrá-los, os três: corpo, mente e espírito. E aí tudo começa a fazer sentido para você, porque agora você começa a sentir, tá bom? Então, eu preciso ter clareza antes de me mover. Aquela pessoa que ela quer enxergar o futuro antes de criar o presente, antes de caminhar no presente. Ela fica estagnada basicamente porque ela quer entender o processo todo lá na frente. E ela cria preocupações para sua mente. Eu já criei muita preocupação para minha mente. Até entender alguns conceitos, certo? Da própria mente. Então, lá no futuro, já aconteceu. Lógico que já aconteceu. Mas artificialmente. Enquanto você não fazer teu movimento no presente, o futuro ele é artificial. A partir do momento que você coloca a tua energia no presente, que você coloca a tua intenção no presente, que você plasma no presente tudo isso, aí sim o futuro já está concretizado. Porque aqui você concretizou, né? Tudo no presente, tudo no presente, tudo no presente, certo? Então, pensamos na quinta, plasmamos na quarta e realizamos na terceira.
Estou falando de dimensões, aonde pensamos, plasmamos e realizamos, com movimentos, enfim, feitos aqui na 3D. Realização é movimento, correto? Ter clareza. O que é ter clareza? É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e essa é a minha habilidade, é isso que eu posso fazer no momento, certo? Então, eu preciso estar preparado para não sofrer. Quantas vezes a pessoa se batizou numa religião ou passou por várias religiões para se preparar para não sofrer? E isso é uma condição que foi imposta na nossa cabeça há muito tempo. O medo do sofrimento. Qual que é o maior medo do ser humano? Não é o de morrer. Morrer é assim, ó, pum, desencarnou, bye bye, segundo anel. Agora, Roeval, welcome. Seja bem-vinda, tá? Muito legal ter aqui no canal. E eu disse para Val, comenta aí. Então, o maior medo do ser humano é o sofrimento. É o sofrimento, é o medo de sofrer. E o sofrimento, ele pode parecer um bicho de 7 cabeças se você não compreender as suas emoções. Então, esse sofrimento, eu preciso estar preparado para não sofrer, né? Então, são ciclos, né? São ciclos artificiais da consciência, né? Então, é consciência construída com medo. Quem vive ciclos assim não se transforma, só cria análises brilhantes para permanecer igual. Essa frase aqui mata tudo, né? Então, a pessoa ela começa a parafasear, ela começa a ter aí uma filosofia sobre a vida, sobre tudo. Ela começa a acreditar que essa filosofia, essa filosofada que ela está, digamos assim, criando na sua vida, e isso é parte de algo muito real na vida dela, que tudo isso é algo, como é que se diz aqui, que isso é uma análise que vai transformar ela em outra pessoa, ou seja, ela começa a fazer análise de tudo, análises brilhantes sobre sua vida, sobre todos os aspectos da sua vida e da vida das outras pessoas, mas ela não muda, ela continua igual. Então, quem vive de ciclos assim não se transforma, só cria análises brilhantes para permanecer igual, né? Então, esses ciclos artificiais da consciência que o ego veste como traje de lucidez, então é um engodo, digamos assim, é uma máscara que a pessoa cria, que o ego cria, entende? E a pessoa acaba acreditando que pelas filosofadas que ela faz, ela já mudou, ela já subiu 1 degrau, 2 degraus, enfim. E muitas vezes a realidade é que essa pessoa tem um medo muito grande de sofrer. Por isso que ela faz todo esse enredo, certo? Então, vamos para os ciclos artificiais da mente, né? A gente falou dos ciclos artificiais espirituais, da espiritualidade, e ciclos artificiais da consciência, e agora os ciclos artificiais da mente, né? Então, repetindo, o que são ciclos artificiais? São movimentos internos que não nascem da alma, mas da defesa emocional, do condicionamento e da adaptação. Repetindo. Então, ciclos artificiais. Voltando aqui nos ciclos artificiais da consciência, sabe aquelas pessoas que oram, fazem oração para que não aconteça coisas na vida dela, coisas negativas na vida dela? Então, parece que ela está ali dentro do traje da lucidez, né? Eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça aquilo, então eu vou fazer oração, eu vou fazer tudo na minha vida para não acontecer coisas ruins. Percebe que ela está fazendo algo baseado no medo. Uma oração baseada no medo é algo fatal, é um colapso total para a vida da pessoa, porque ela está fazendo uma oração no negativo.
A partir do momento que ela começa a colocar nessa oração aquilo que realmente importa, né, não aquilo que ela não quer, mas sim o que ela quer, ela começa a mudar totalmente o sentido da vida. Né? E não tem como entrar em colapso quando exatamente você usa o verbo, usa o pensamento, usa a emoção para realizar aquilo que você quer. Isso é concretizar, isso é pensar na quinta, é plasmar na quarta e realizar na terceira. Então, proferir aquilo que se quer é muito importante, principalmente numa oração onde gera um condicionamento emocional muito grande, né? Gera uma frequência cardíaca muito grande, e é capaz de mudar muita coisa na vida. E só que muitas pessoas utilizam desses artifícios para colocarem naquele momento o que elas não querem para a vida dela, aonde acaba colapsando tudo na vida dela. Imagina só você fazer uma oração baseada naquilo que você não quer. Ah, eu não quero que aconteça isso no meu trabalho, eu não quero que aconteça aquilo na minha viagem, eu não quero... Ô Rogério, seja bem-vindo. Tava dormindo, Então, ela acaba falando tudo aquilo que ela não quer. E o que acaba acontecendo? Ela colocou tanta energia naquilo que ela não quer, que ela acabou realizando aquilo que ela não queria. Ah, mas eu sou espiritualizada, eu oro, eu falo com Deus, eu falo não sei o que, eu faço isso, eu faço aquilo e parece que a minha vida é um caos, colapso total na minha vida. Esse ciclo artificial que ela está criando, reunião de família, interessante, hein, reunião de família, jantar, né? Esse ciclo artificial que ela está criando para a vida dela não percebe que isso está colapsando a vida dela. A partir do momento que ela vira a chave, que ela começa realmente a dar importância para aquilo que ela quer, profetizar aquilo que ela quer, aquilo que ela merece, a vida realmente começa a fazer sentido para ela, porque daí ela está sentindo. E orar é conversar com si mesmo, é acessar o Deus interno que existe, o Deus interno que existe aqui, ó, certo? Então, vamos para os ciclos artificiais da mente. A mente cria personagens para proteger a alma. Isso é óbvio, né? A mente cria cada personagem aí que meu pai do céu, né? Cria a pessoa feliz, cria a pessoa... Sabe aquelas pessoas que... Eu ia dar um exemplo aqui, mas não vou dar um exemplo. Eu vou falar o que eu escrevi aqui mesmo, que é melhor. Senão meus exemplos não vão ser legais. Tá? Então a mente cria os personagens para proteger a alma. O forte, o sábio, o espiritual, o curador, o que não precisa de nada, o independente, o guerreiro, o sábio silencioso. Todos esses papéis podem ser verdadeiros, mas, quando usados para evitar sentir, se tornam cárcere. Né? E a pessoa gira num ciclo como identidade, comportamento, validação. Manutenção da identidade, repetição, identidade, comportamento, validação, manutenção da identidade. Então, a mente cria esses personagens artificiais, ou esses ciclos artificiais, até o momento que a pessoa começa a entender que aquilo não faz sentido para ela, que aquele personagem não faz sentido para ela. Então, o forte é aquilo que eu estava falando. Se eu me identificar e começar a repetir para mim que eu sou uma pessoa forte, criar esse personagem de pessoa forte, daqui a pouco eu estou sendo um estúpido com as pessoas. Então, na área de terapia, eu posso dizer, isso é culpa sua, isso foi você que gerou para a sua vida, isso que eu não sei o quê, porque se eu estivesse no teu lugar, eu faria isso, faria aquilo. É a pessoa forte. E é a pessoa mais fraca que tem, porque ela não consegue compreender a profundidade das coisas. Então, ela cria esse forte nela, entende? Tenta criar esse forte nela, mas chega um momento que ela vai ter que encarar a si mesma. E se olhar no espelho e entender que esse forte é apenas para mascarar aquilo que existe por trás dela. O sábio. Então, o sábio que sempre está dando conselho para todo mundo. Né? Vem aqui, senta aqui, vamos
vou te falar algumas coisas, né? E aí ele sai falando para as pessoas isso e aquilo e tal, não sei o quê, baseado no literal, digamos assim, não baseado numa experiência de vida, mas ele traz as informações baseadas nas pesquisas, né, nas leituras, nos livros, e não traz algo de essência, de vivência que realmente vai fazer sentido talvez para a vida da outra pessoa. E muitas vezes aquilo que ele leu não faz nem sentido para ele, certo? Mas ele está debulhando, como diz o outro, diz aqui no Sul, está debulhando para as pessoas todas essas palavras e tentando acreditar que aquilo é verdade. Então, o sábio, geralmente, quando vem esse arquétipo, né, esse personagem do sábio, basicamente, se a pessoa não tem a vivência, não vivenciou realmente essa questão, ela não tem como te ajudar, ela não tem como ajudar as outras pessoas. O máximo que ela vai fazer é passar uma informação, né? Então, eu li em tal livro isso e aquilo. É que nem hoje eu indiquei um livro para uma pessoa que estava fazendo uma sessão com ela, eu indiquei esse livro para ela aqui, ó. E eu indiquei esse livro aqui por quê? Porque eu experienciei esse livro aqui. Esse livro aqui eu senti na pele ele. Depois vocês procurem lá e comprem esse livro aqui. A Mente Acima do Dinheiro. Eu já promovi em outras lives esse livro aqui e ele é um livro fantástico. Ele é de histórias reais, de 2 psiquiatras que atendiam pessoas, né, com certos padrões na área financeira. E eles traziam todos esses aspectos de padrões e ciclos repetitivos, de crenças limitantes sobre o dinheiro, baseado no meio que eles viviam. Então, é um livro muito interessante. E eu indiquei esse livro para a pessoa. E realmente é um livro que eu vivenciei isso na minha vida. É um livro que, quando eu li esse livro, eu senti na minha pele vibrava. Eu sentia o meu, sei lá, um negócio tão grande que eu tremia, parecia que eu estava trazendo algo para minha consciência, eu estava reconhecendo algo na minha consciência e ele fez todo sentido para mim. Então, basicamente, eu vivenciei ele. E hoje eu falo para as pessoas desse livro e alguns aspectos que eu vivenciei desse livro, eu também utilizo nas sessões. Então, é algo que eu vivenciei, eu experimentei. Então, boa noite, tudo show, tudo incrível, tudo maravilhoso, sejam todos... Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Né? E então, quando se experiencia, você tem a vivência das coisas, você pode compreender melhor, talvez, alguns aspectos da vida do outro. Né? Então, basicamente, algumas coisas que as pessoas tentam esconder de mim... elas não conseguem esconder de mim. Então, porque isso são habilidades de olhar o que existe por trás do inconsciente da pessoa. Então, vocês vão entender isso mais pra frente. Talvez um dia, com uma sessão comigo, vocês vão entender isso. Muitas pessoas já tentaram esconder coisas de mim e não conseguiram esconder, porque é nítido quando os campos conversam, quando os campos convergem, é nítido que você consegue entender alguns aspectos que existem por trás disso, né? Não vou falar nada, né? Vou deixar quieto aqui. Então, essa questão de você tentar criar esses personagens, por exemplo, o curador, o companheiro que eu diga. Então, esses aspectos aí também voltado ao curador, é algo assim que as pessoas elas tentam curar todo mundo que existe à sua volta. Elas querem ser o salvador de todo mundo que está à sua volta e acaba colapsando a própria vida dela, porque ela não consegue curar a si mesma. E aí ela quer se tornar o salvador de todos que estão à sua volta. Isso é magnífico, é uma intenção puríssima, é uma intenção maravilhosa. Mas quando você não consegue curar a si mesmo, não consegue entender os próprios aspectos das suas feridas, das suas dores, basicamente não consegue fazer uma cura no outro.
basicamente você vai abrir a ferida do outro, né? Então, é muito interessante isso. E na cura, eu volto a falar das sessões aqui, na cura, quando eu faço o escaneamento do corpo da pessoa, geralmente eu sinto no corpo da pessoa como se fosse meu corpo. Sinto alguns aspectos que me vêm na tela mental e realmente, assim, do nada, às vezes vem, eu estou escaneando alguma coisa e vem alguma coisa para mim. E aí eu não afirmo, eu sempre faço uma pergunta: existe isso no seu campo, no seu corpo e tal? Então, e aí vem a confirmação. Por que disso? Porque o curador, quando ele cura a si mesmo, ou ele tenta curar o outro, quando ele estiver curado, ele consegue compreender os aspectos no campo do outro. Então, por isso que eu digo, entender a si mesmo primeiramente, e depois você vai entender os aspectos no outro. Porque aquilo que você sentiu em você, você pode sentir no campo do outro também. Quando é uma frequência que você não conhece, que ela está irreconhecível no teu físico, você não passou por isso, muitas vezes fica muito difícil você reconhecer no campo do outro. E aí somente com uma investigação mais profunda para fazer isso. Então, o curador, né, ele é um personagem que tenta proteger a própria alma dele. Ele não faz isso por mal. E talvez ele esteja querendo ali falar algo para si mesmo, curar diante de um espelho a si mesmo. E não é por mal isso, né? O que não precisa de nada, né? Essa pessoa aqui que ela não precisa de nada, que ela é autossuficiente, geralmente é uma pessoa que ela tem muito medo de sofrer. Ela tem muito medo de sofrer. A pessoa que ela diz assim, não preciso, comigo está tudo certo, comigo está tudo 100%, comigo está tudo bem, está tudo ótimo. E a gente sabe que não é bem assim, que a vida é dinâmica, ela não é linear. Talvez naquele momento lá a pessoa esteja muito bem emocionalmente com as coisas acontecendo na sua vida, e realmente pode acontecer, isso é fato. Mas a gente sabe que a vida é dinâmica e os aprendizados vêm no dinamismo e não na linearidade. Certo? Então é a pessoa que não precisa de nada, geralmente é um personagem que ela cria com medo da dor e com medo de sofrer. O independente, né? Eu não preciso de ninguém. o guerreiro, ele está sempre em busca de justiça, medo de ficar devendo quando aceita ajuda. Não é bem isso. O medo basicamente ele está intrínseco em revelar quem realmente as fraquezas internas, tá? Que não são fraquezas, mas que a pessoa entende como aspectos fracos, porque hoje uma identidade de uma pessoa forte é uma pessoa com 1 milhão na conta, é uma pessoa que não tem doença, é uma pessoa que não tem problema na família, é uma pessoa que não tem problema na sociedade, é uma pessoa que não tem problema em lugar nenhum. Essa é a identidade de uma pessoa forte hoje na sociedade. Cara, aquele cara é foda, ele não sei como é que consegue isso e aquilo, ele tá sempre em movimento, sempre fazendo isso e aquilo. E muitas vezes existe muita dor dentro de um ser desse porque ele está numa batalha constante. Né? Então, o que acontece? É raríssimo. Então, assim, não existe uma pessoa que não sinta medo. Eu sinto medo. Eu sinto medo de alguns aspectos, inclusive do meu lado negro eu sinto medo. Eu tenho o meu lado negro também e eu sinto medo, eu tenho esse medo do meu lado negro. Que sou meio louco também, para mim 2 palitos já era. Não vou falar tudo aqui. Então, sou bem calmo, tranquilo, mas comigo 2 palitos a gente faz uma fogueira. Mas eu sei entender alguns aspectos, algumas coisas, né? Então eu tenho esse meu lado escuro também, e eu às vezes me vem pensamentos intrusos e eu tenho que lidar com esses pensamentos intrusos porque são muito intrusos mesmo, né? Então, assim, não é bem assim, não... Quem vê essa carinha...
Então, assim, o lado escuro, ele é um aspecto muito importante para o lado da luz também, né? Ele faz reconhecer que existe luz em você. Trocaram pavão por malvadão. Eu sou muito justiceiro, eu tenho muito esse arquétipo do guerreiro aqui em algumas situações. Então é um personagem que eu tenho que tomar muito cuidado com ele, né? Porque realmente esse senso de justiça que a gente tem pode ser uma autoproteção com nós mesmos, né? Então, assim, alguns aspectos de injustiças que a gente passou lá no passado, ele pode vir à tona quando a gente assiste alguma coisa, quando a gente vê alguma notícia, e a gente traz isso, e principalmente a Val, né, Val? Que a Val já viajou muito nessas questões aí de pobreza, foi para a África, vivenciou coisas diferentes e trouxe alguns aspectos também para si, e ela olha muito essa questão de injustiças, né? Quem viaja bastante e vai ver, conhecer a realidade mesmo das comunidades, acaba olhando essas injustiças e acaba ativando esse arquétipo do guerreiro e também, né, esse personagem que pode tomar ações inconsequentes, né, principalmente desbloquear alguns padrões, tanto de escassez, de auto-julgamento, de julgamento. Então, todo momento a gente tem que estar ali se policiando em todos os sentidos, né? Por causa daquilo que nossos olhos veem. Então, tudo que os nossos olhos veem gera um pensamento que gera um sentimento. Ou seja, gera um pensamento, uma lembrança de algo no passado que vai gerar um sentimento, certo? E para as pessoas que são justiceiras, como eu, ver injustiças dói pra caramba. E aí vem os pensamentos intrusos. Nossa, se eu tivesse uma metralhadora, eu matava. E tem que cuidar desses pensamentos intrusos aí, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui então. Todos esses papéis podem ser verdadeiros, mas quando são usados para evitar sentir, se tornam um cárcere. E a pessoa gira no ciclo como identidade, comportamento, validação, manutenção da identidade. Está sempre tentando manter aquela identidade e chega um momento que colapsa. Não consegue, porque não está na sua essência, certo? E como os ciclos artificiais colapsam? Isso é interessante. O colapso é sempre interno. Ele vem quando a dor acumulada atravessa a armadura. Meu Pai do céu. Deixa eu molhar as palavras aqui. Olha a minha nave aqui em cima, aqui, ó. Isso aqui é a minha nave, ó. Volto a mostrar para vocês esse quadro aqui. É uma foto que eu tirei às 5 horas da manhã, saindo de Avalon, vindo para casa. E quem realizou esse feito aqui de colocar a foto pintada à mão foi a Carla Moritz, dos Estados Unidos, que tem uma habilidade incrível. E esse quadro aí, cara, ele ficou simplesmente especial. Eu olho para ele assim, cara, eu vejo como prosperidade, vejo, sei lá, eu vejo de tudo. E esse daqui é minha nave aqui em cima, aqui, ó. Doideira, né? É incrível. E é exatamente essa cor assim. Eu tô fazendo a live em 4K Ultra HD, uma coisa assim. Eu nunca usei esse filtro aí. Ele só não conseguiu tirar meu cansaço nos olhos, né? Levantando 5 da manhã, fazendo academia. Deixa eu criar uma justificativa aqui. Cara, ele realçou o quadro assim, incrível. E a foto é exatamente essa cor aí. Fantástico, né? Pavão, o que pode se falar dos que se aproximam para tirar proveito? Assim, o que vamos falar sobre isso? As pessoas que se aproximam para tirar proveito, algumas sem intenção, outras com intenção,
Mas todos nós temos uma intenção por trás de uma aproximação. Por exemplo, eu me aproximei de você porque tenho uma intenção, porque você tem conhecimento, você é militar, você tem todo esse conhecimento, eu quero absorver esse conhecimento, você é uma pessoa bacana, uma pessoa incrível, a gente já se conheceu, inclusive, na mesma atividade de campo, e a gente sincronizou legal. Então, houve uma intenção das duas partes ali. Espero que tu fale a mesma coisa que eu, hein? Senão tu vai ver. Então, houve uma intenção. Um homem, quando se aproxima de uma mulher com a intenção de conhecê-la, com a intenção de namorá-la, ele não quer tirar proveito, né? Ele não quer tirar proveito, mas ele tem uma intenção, né? Então, o que seria esse tirar proveito? Seria uma posição social, seria se aproveitar não é sensibilidade, mas se aproveitar da bondade da outra pessoa. Geralmente, quando a pessoa se aproxima para se aproveitar da bondade da outra pessoa, é nóis, mano. Sempre quando a pessoa se aproxima para se aproveitar da bondade de outra pessoa, quem sofre mais? É a pessoa que se aproximou para ter essa bondade para ela, para se aproveitar disso, tirar proveito de situações, ou a pessoa que realmente utilizou essa bondade para ajudá-la. Entende? Se a pessoa se for uma pessoa altruísta, digamos assim, e ela sabe que a outra pessoa se aproximou por apenas alguma coisa, nesse sentido de aproveitamento, ela vai entender e ela não vai dar bola porque ela é abundante, ela é rica de todas as situações, mental, espiritual, amorosa, sei lá, é abundante, ela dá dicas, ela fala em conceitos, ela fala de negócios, ela, sei lá, dá uma série de coisas que ajuda a outra pessoa. E a outra pessoa pode até achar que tirou proveito dela. E na verdade não. Ela tornou essa pessoa bondosa mais próspera ainda. Porque a pessoa próspera, ela não há falta para ela. Ela sempre vai falar para a outra evoluir, falar para a outra crescer, se desenvolver, prosperar na vida também. E o problema todo daquele quem se aproxima para se aproveitar. O problema é dessa pessoa, entende? Porque ela não vai conseguir tirar proveito, entende? Ela não vai conseguir se aproveitar. Ela pode se aproveitar de uma posição social, ela pode se aproveitar de alguma coisa que venha beneficiar ela na profissão, que venha beneficiar ela perante a sociedade, algumas coisas assim. Mas a gente sabe que se não for verdadeiro, entra em colapso, entende? Porque é artificial. Entende? Então, agora, tirar proveito de pessoas, como tirar proveito na questão financeira, tirar proveito na questão material, aí já é outra coisa. Aí já é bandidagem pura, né? Vampirismo energético, não? Assim, o que eu penso sobre o vampirismo energético, tá? Perde a chance de receber uma frequência especial. Com certeza. A pessoa que não compreende essa situação, que não compreende esse mundo de energias, ela realmente perde, acaba perdendo muito. Ela acha que pode tirar proveito, mas ela acaba perdendo muito realmente. O vampirismo energético, como é que eu vou te dizer assim? A minha visão, tá? Eu não sou dono da verdade, eu falo aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço, enfim, eu vou explanar a minha visão aqui sobre isso, tá? Eu sei que a questão, deixa eu largar aqui esse computador, a questão espiritual, ela é muito mecanizada, né? Que ela traz para você muitos aspectos negativos em relação à energia. Quando você utiliza o coração em tudo que você faz
quando você utiliza a verdade em tudo que você faz, você utiliza realmente o amor em tudo que você faz, não há como faltar energia para você. Não há como faltar alguém sugar você. Tá? Porque seu campo é tão forte, seu campo é tão abundante, que não há como haver falta para você. Quando você utiliza essa energia com muito amor. Tá? Quando você fica com medo de perder energia, é como se você dissesse para o teu próprio torus, para o teu campo vibracional, que você é escasso e que você não pode compartilhar essa energia. A energia da alegria, da prosperidade, a energia de tudo que existe na vida. E basicamente o espiritismo, algumas coisas em relação a isso, eles trazem muito aspecto do vampirismo, que as pessoas se aproximam para sugar energia. Quando há uma elevação de frequência vibracional, entende? Quando há uma elevação de frequência vibracional, você está vibrando aqui na alegria. Ficou claro de vez aqui? Quando você está vibrando na alegria, você está vibrando numa alta vibração, digamos assim. Você está muito bem com você, certo? E a outra pessoa se aproxima de você, que ela não está com um aspecto bom. No seu campo vibracional, no seu campo mental e emocional. O que ela busca em você? É que ela te enxerga como luz. Ela busca uma luz, ou seja, acender a própria vela, digamos assim. E se você olhar para essa pessoa com indiferença, entende? Você já perdeu energia nesse mesmo momento que você olhou para ela com indiferença. Como se sua energia fosse diferente da energia dela. Lembra que nós temos os dois aspectos, luz e sombra. Quando você está na luz, você ilumina as outras pessoas. Quando você está na sombra, você busca alguma luz nos outros também. Entende? Porque é difícil a brasa se manter acesa sozinha, então você precisa estar no braseiro, correto? E o vampirismo, ele acontece quando há duas pessoas em nível de frequência vibratório iguais, falando coisas de baixa vibração, e um acaba sugando o outro. E, basicamente, essas duas frequências, elas vão colapsar e elas vão se afastar e possivelmente vão brigar entre si ainda. Então, assim, é o que eu acredito, tá? Quando as pessoas se aproximam de mim, eu entendo que elas precisam de alguma coisa. Quando eu me aproximo das pessoas, eu também entendo que eu preciso de alguma coisa daquela pessoa. Porque senão a gente não trocaria informação, não conversaria ou algo assim, certo? Então, quando você tem abundância, você olha com amor para as pessoas, sem indiferença, não há falta de energia em você. Você produz mais energia amorosa ainda. E aí a gente sabe que a energia do coração, a energia do amor, quando ela é direcionada com muito amor, nada falta para você. Então eu saio um pouco desses aspectos que a espiritualidade coloca, a espiritualidade que eu falo, negócio de espíritos, enfim, ou pessoas se obsidiando, se sugando. Eu faço questão de jogar mais energia boa para a pessoa. Entende? Uma vez, eu vou contar uma história aqui para você. Uma vez uma pessoa, eu sabia que ela era uma pessoa muito negativa. E ela resolveu se aproximar de mim, entende? E eu logo levei o meu pensamento para o coração e não olhei para ela com indiferença e resolvi escutar ela. Todos os desânimos da vida dela, tudo que ela tinha para falar, ela descarregou, entende? E enquanto ela descarregava, eu emanava uma frequência. Eu nem entendia naquela época frequência, mas eu entendia que eu tinha energia bastante de amor para emanar para ela, que ela se curasse naquele momento lá. E aquilo foi modulando, hoje eu falo com outras palavras, mas aquilo foi modulando o campo dela,
que aquela pessoa ela saiu assim fantasticamente bem de perto de mim e se tornou uma pessoa incrível. E toda vez que ela me via, ela vinha me dar um abraço. E uma pessoa já era uma pessoa de idade, né? Então geralmente as pessoas de idade elas trazem bastantes aspectos do passado, pelo lado emocional e tal. E ali eu entendi que eu fui tão abundante, eu não saí, não perdi energia, não saí mal, enfim, eu saí a pessoa mais vibrante do mundo naquele momento de ver ela sair daquela forma que ela saiu de perto de mim. Então eu sempre digo assim, que quando você olha para a pessoa e você sabe que você tem em abundância para você, não há falta de energia no universo. É tão abundante a energia no universo que você estiver conectada teluricamente e cosmicamente, alfa, ômega, aterrada e também ancorada pela energia cósmica, nunca falta energia em você. Então esse aspecto que você me traz, ele é muito importante para as pessoas colocarem em suas mentes. Que se você estiver bem com você e você for egoísta com a energia universal, você perde energia. Se você entender que existe uma energia abundante no universo e essa energia converge com você, alimenta você e o fluxo nunca para de fluir através de você e ele se espalha ainda para todo mundo, entende? Não tem como você perder energia, porque você é um fluxo, você não é um tanque de retenção de energia. Se você se colocar como um recipiente de energia, de retenção de energia, você vai perder energia toda vez que você falar com uma pessoa que traga algo negativo para você. Agora, se você se colocar como canal de energia e fluxo de energia, você vai ter uma energia abundante. Você vai ter abastança na tua vida de todas as formas, de todos os aspectos. E a energia, ela nunca sai daqui, ela sempre sai daqui. Sempre sai desse chakra cardíaco aqui. Quer alimentar alguém energeticamente? Utiliza sim a força do pensamento, mas emana através do coração. E aí você vai ver que você vai curar uma pessoa dessa forma. E nunca vai faltar energia para você. Eu acho que deu para entender, né? Eu fui tão retórico aqui que eu acho que fixou. Deixa eu molhar aqui. Aí o Biluzinho aqui tá afirmando que sim. Então vamos lá. Então como ciclos artificiais colapsam, então a dor acumulada atravessa a armadura, a alma não suporta mais a prisão, o corpo começa a sinalizar exaustão, cansaço, ansiedade, a vida externa desorganiza para quebrar a estrutura interna. A ilusão não consegue mais se sustentar. O colapso não é punição, é libertação. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. A live vai ficar gravada, tem muita coisa interessante na live hoje aqui. E depois vocês assistem. Eu vou levar a live para o YouTube também, tá? Tem lá no canal do YouTube, Marco Pavão, que vai estar lá essa live aqui para vocês pesquisarem. Então, a vida externa desorganiza para quebrar a estrutura interna e a ilusão já não consegue mais se sustentar. O colapso não é punição, é libertação. É o momento em que o ego perde a função, a mente perde as narrativas e a alma volta a respirar. Se despiu de todas as máscaras, de todos os personagens, quebrou todas as armaduras e agora sim a coisa começa a girar, a roda começa a girar para você. Deixa eu ver o que a Gabi está falando. Ao negar, energeticamente falando, poderia ser um trauma de rejeição? Ao negar o quê? Você pode explicar para mim, Gabi? O que é esse negar que você está falando? Que aspecto é esse que você está falando? Que eu já te respondo aí, tá bom? Então, é muito interessante esse passo 5 aqui, tá? Como ciclos, eu vou repetir ele aqui, tá bom? Como os ciclos artificiais colapsam,
O colapso é sempre interno e ele vem quando a dor acumulada atravessa a armadura, a alma já não suporta mais a prisão, o corpo começa a sinalizar exaustão, cansaço e ansiedade, a vida externa desorganiza para quebrar a estrutura interna, a ilusão não consegue mais sustentar. O colapso não é punição, é libertação. É o momento em que o ego perde a função, a mente perde as narrativas e a alma volta a respirar. Interessante. E aí vamos para o passo 6. O que nasce depois do colapso? Agora entendemos os ciclos artificiais criados pela mente, pelo ego, e o colapso de tudo que foi criado desses ciclos artificiais, o colapso. E agora a gente vai entender o que nasce depois de tudo isso. Depois do colapso de um ciclo artificial surge a verdade emocional, a humildade vibracional, a simplicidade, a honestidade consigo mesmo, o sentir real, a presença sem máscaras, o retorno ao corpo e o começo da alma. Aqui começa o ciclo natural, o que nasce do sentir, não da defesa. Então, basicamente, quando estamos gerando um ciclo artificial, estamos criando uma defesa para nós mesmos. E as defesas são personagens, né? São personagens que vão nos defender. Então, se você está criando uma defesa, criando um ciclo baseado em defesa, significa que vai colapsar. Nós podemos entender isso como a questão financeira hoje no mundo. Estão dizendo que vai colapsar. A gente sabe que isso é artificial. O que está acontecendo no mundo é artificial, correto? Deixa eu posicionar minha... Colapsou minha perna aqui. Jennifer, maravilhoso, adorei. Então, muitas gracias. Então, hoje, falando-se de artificialidade, a gente tem o quê? Uma política artificial. Vamos trazer para um aspecto de 3D aqui, e vamos sair um pouco do eu e vamos trazer um aspecto de 3D. Nós temos aí um mundo artificial à nossa volta, que nós temos aí a política artificial, políticas humanitárias artificiais, as políticas financeiras artificiais. Então, hoje já não existe mais o valor no dinheiro em si, né? Então, significa que vai haver um colapso, porque é artificial, não existe como o artificial não colapsar, ele não é natural, ele vai colapsar, demore o tempo que demorar, ele vai colapsar. Já colapsou várias vezes e vai colapsar de novo. É simples de entender a métrica do artificial. Ele não consegue se sustentar. E aí quem manda vai ser o natural, a própria natureza das coisas. Nós temos aí as políticas artificiais, né, que acabam empobrecendo as pessoas, acabam, enfim, transformando a vida das pessoas em coisas não agradáveis, certo? Eu não quero falar palavrões aqui porque eu estou dentro da casa de vocês, então não quero salientar coisas aqui que venham mexer com o emocional de vocês. Mas a gente entende que o mundo hoje ele está tão artificial, pessoas tão artificiais, coisas tão artificiais, que você já não consegue mais suportar tanta coisa artificial na sua vida. A comida, meu Deus, comida artificial. Então, o que mais que nós temos de artificial? Namoradas artificiais, os bonecos infláveis, vão ter o robô artificial, né? Vão ter uma série de coisa artificial aí. Deixa eu ver. Quero dizer sobre se cansar, sempre ajudar.
Você disse que ao emanarmos amor, mais amor teremos. Mas quando baixamos nossa frequência e cansamos, rejeitar o que foi rejeitado um dia por alguém. Veja bem, tudo que movimentamos de energia em nossa vida e emanamos para os outros com a intenção de ter uma resposta, nós nos cansamos, porque você está querendo uma resposta daquilo que você está fazendo. Quando você emana sem a expectativa de uma resposta, você não se cansa, você não se perde, você não se esgota, porque para você é tão natural emanar algo. O amor, ele não exige resposta palpável. O amor, a frequência do amor, a energia amorosa emanada, ela não se preocupa em retornar, porque ela retorna. Já quando você procura uma resposta naquilo que você vai emanar para o outro, e você quer uma resposta, quer um retorno disso tudo, você acaba usando basicamente a sua energia como se você fosse um estoque de energia. Aquilo que eu falei, você é um fluxo de energia, você não é um estoque de energia. Então, dentro das questões familiares, a gente traz muito a expectativa, isso que eu estava falando, que você faz com expectativas. Quando você faz sem expectativas, você não sofre, você não se esgota, você não se estressa, porque você não tem expectativas. Você tem expectativas que o outro mude, mas mude para quem? Para você? Você tem expectativas que o pai e a mãe entendam? Entendam para quem? Para que você se sinta bem? Você tem expectativas que o parceiro te entenda, que o parceiro melhore? Melhore para quem? É aquilo que eu digo, quando cada um dá 100% de si, ninguém fica devendo, entende? Se é uma relação 100%, 100%. Não existe isso de 50%, tá? Não existe 50% numa relação. Tanto que o pai e a mãe, quando tem um filho, eles dão o 100% deles, entende? Então, o 100% deles é tudo que eles têm. O filho, para com o pai e a mãe, ele tem ali sua média de 50%, porque ele não consegue entender alguns aspectos ainda, né, enquanto ele não tiver filhos. Então, quando você aumenta a sua expectativa em relação àquilo que você faz, você acaba sofrendo, acaba se esgotando. Então, se você não tiver expectativas sobre o outro, mas as expectativas têm que ser de você mesmo, sobre o que você está estudando, sobre o que você está fazendo, as suas ações no dia a dia, você tem que alimentar as expectativas sobre você. Ah, mas a gente não pode ter expectativas daquilo que a gente faz. Tem que ter expectativas sim, você tem que se projetar. A expectativa é uma projeção de si mesmo. Se enxergar da forma que você gostaria de ser, ter ou fazer. Entende? Aprendendo isso até hoje, mas reduzindo muito a expectativa e trabalhando demais a neutralidade. É exatamente isso. Quando você não consegue... Isso que o Rogério falou, a neutralidade ela faz muito parte de tudo isso. De eliminar expectativas quando você entra na neutralidade. Só que quando você, às vezes, deixa de doar um amor grande para você, lembra, sentir, 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 sentir. Acoplar a mente
no corpo e sentir o impulso espiritual. É o tripé, mente, corpo, espírito. Entende? Aí, se você fazer isso, você pode alimentar expectativas para você, porque você está fazendo uma ação com você. Quando você está fazendo para um familiar, está fazendo para um outro, você faz porque você faz com amor. Entende? Assim, claro, vou fazer, de boas, bem tranquilo, sem expectativa de ter retorno de volta. Entende? Sem ter o troco. Entende? Quando você para de pensar no troco, as coisas começam a fluir, começam a prosperar na vida, digamos assim, quando você não está esperando o troco daquilo que você faz. Faça com amor, principalmente familiar. Como é que você vai aumentar a expectativa, vai ter expectativas de um familiar seu, sendo que cada um vive no universo? Quantos universos existem dentro da sua casa? Quantas existem dentro da família? Vários universos. O que um entende sobre a vida é uma coisa, o que você entende sobre a vida é outra. Como é que você vai conseguir colocar a tua vida no universo daquela outra pessoa? Melhorando a si mesmo, entende? Quando você deixa de olhar para esses aspectos da expectativa, você começa a fluir, você começa a navegar, digamos assim, apenas puxando as velas do seu barco, sem utilizar os remos. O vento vai te levar e você vai só direcionar as velas. Essa foi boa, hein? Deixa eu ver. Pior é que quando essa expectativa é cobrança, vem da pessoa que pede ajuda, ou atenção, ou todo momento, como se fosse uma obrigação da nossa parte. Mas isso é um vazio no outro, né, Val? Isso é um vazio do outro. Quando a pessoa te cobra obrigações, significa que ela não está dando 100% dela. Ela está dando no máximo 50%, 40% dela, se for ainda nessa nota que eu dei. Entende? Quando a pessoa cobra demais, significa que ela não está dando nem para si e nem para o outro. Porque ela não está dando 100%. Se ela desse o 100% dela para ela se tornaria melhor, entende? E ela não teria expectativas em você. Assim como quando você trabalha em você, você não alimenta expectativa no outro. E aí sim a convivência ela se torna legal. Porque cada um cuida da sua vida, digamos assim. Entende? Você melhora para você, o outro melhora para o outro. Te suga energia, as cobranças te sugam energia. Então, você precisa aprender alguns aspectos de comunicação, tá? Como você comunica com o seu corpo, como você comunica com a sua voz, como você comunica com o seu olhar, como você comunica o seu não, entende? Os seus limites, como você comunica isso? Existe uma linha vermelha para todo mundo. Você pode conviver com as pessoas naturalmente, mas existe uma linha vermelha que diz assim, ó, é até aqui, entende? É até aqui. E aí outra pessoa vai entender isso, apenas fazendo uma leitura. Se você olhar para a pessoa meio assim, né, meio que, tipo assim, ou assim, tipo assim, e aí, o que que houve? O que que é? Apenas com um olhar você coloca uma linha vermelha, não ultrapasse, entende? Mas você precisa de comunicação. Se você não comunica, você não se comunica. Então você precisa se comunicar, você precisa se conhecer principalmente, como você lida com as situações. Como é que é a Val lidando com a área espiritual, a área familiar, a área social, a área profissional, todas as áreas da vida. Como é que é a Val? A Val se conhece em todas as áreas da vida? Como é que a Val lida com esses aspectos? Em relação à família, em relação ao relacionamento, como é que a Val é em relação? A Val é assim, faz um script da Val, entende? Coloca a Val lá na parede e ó,
escreve, faz um script da Val. Nossa, eu sou assim, eu nem me vi assim, agora que eu estou me vendo assim. É uma autoanálise. Essa autoanálise não é para autocrítica nem autojulgamento, mas é para você conhecer alguns aspectos seus. Conhecer a sua essência assim? Não. A sua essência é um trabalho muito diferente. É muito diferente, tá? Mas você precisa conhecer alguns aspectos para você criar essa linha vermelha. Entende? Às vezes o não responder, não dar uma resposta para outra pessoa em relação a alguma coisa que fosse gerar conflito, já é uma linha vermelha. É dizer assim, olha, é até aqui. Acabou. Entende? Não tem conversa mais, porque senão vai dar problema. Entende? Então, a comunicação ela é muito importante, principalmente se comunicando, se conhecendo como você se comunica com você mesmo e depois como você comunica para o outro. Isso é muito importante. E isso serve também para Gabi, que estava me questionando ali sobre esses aspectos de cansaço, de tentar ajudar as pessoas. Então, precisa olhar para si mesmo, precisa olhar para dentro de você. Então, a comunicação é muito importante. Deixa eu ver que hora que é aqui. Nossa Senhora! Caramba, mas eu falo, hein? Bom, eu acho que era isso. Vocês conseguiram compreender o que eu passei aqui? Ficou alguma dúvida? Depois a gente pode fazer mais uma live de 2 horas também em relação a isso. Mas esses ciclos artificiais, precisa prestar muita atenção, tá? Nesses ciclos artificiais, nesses colapsos desses ciclos artificiais, você precisa entender se você está sendo natural com você ou está sendo artificial, se está criando personagens para você. Você precisa prestar atenção em tudo isso, né? Então, e basicamente os ciclos artificiais não acontecem só com você. Os ciclos artificiais, eles entram em colapso em todas as áreas da vida. E principalmente fora de si também. Se você olhar fora de si o que está acontecendo no mundo, fora de si, é algo que está entrando em colapso. Não é que está mudando. Entende? Não existe nada mudando no mundo, não existe nada, digamos assim, evoluindo, não, está entrando em colapso, presta atenção. A questão de artificialidade está entrando em colapso. Por que está entrando em colapso? Porque muitas pessoas estão buscando o padrão original. E o padrão original está onde? Basicamente, ele está lá no primordial de tudo. Ou ele está lá no futuro. Então, eles querem levar as questões para um futuro. Para você visualizar um futuro que você não vai precisar trabalhar, que isso é aquilo e tal. Artificial. E onde é que nós estamos buscando? Lá na essência do passado, a respiração, o autocontrole, a neutralidade, o desbloqueio de todo o nosso corpo energético, o desbloqueio das nossas habilidades. Será que estamos indo para o futuro ou estamos retornando à nossa essência? É interessante pensar nisso tudo. As verdadeiras tecnologias na 3D são as biotecnologias. Não são as tecnologias artificiais, são as biotecnologias. E biotecnologias tem a ver com nossa máquina, nosso corpo. Então, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das emoções, cuidar de tudo isso é muito importante. E é complicado hoje cuidar de tudo isso? Claro que é complicado, porque nós temos o companheiro, o companheiro chegou, o companheiro. Então é complicado cuidar de tudo isso num mundo que faz nós tomarmos certas decisões, certos caminhos, os quais não nos levam a lugar nenhum. Tanto político, social, material, também financeiro.
Entende? Se realmente isso fizesse sentido, todo mundo estaria muito bem emocionalmente, estaria rico, os seus corpos totalmente cuidados, né? Então, o mundo ali fora ele é artificial. O mundo verdadeiro é um aspecto interno seu. E nós devemos retornar ao nosso padrão original. Para retornar a esse padrão original, nós temos que fazer o quê? Voltar internamente. Ou seja, voltar lá no passado, bem distante, buscar de novo, recuperar as nossas biotecnologias, cuidando do nosso corpo, e aí sim a gente alavancando para outros patamares verdadeiros e não artificiais. Uma vida espiritual verdadeira, que tem a ver com a mente, corpo e espíritos acoplados em um só. Deuses que nós somos, deuses que nós somos, deuses que nós somos, certo? Podemos realizar tudo o que nós queremos e podemos ajudar todo mundo que nós queremos ajudar, porque somos deuses e é isso que eles não querem que nós acreditamos. Por isso estão fazendo tantas máquinas para que a gente não utilize a autocura no nosso próprio corpo. Correto? Fluxo de energia. Seja um fluxo, não seja um recipiente de energia. Seja um fluxo de energia. Só algumas coisinhas, reflexões aqui para vocês anotarem e para vocês aplicarem isso na vida de vocês. Parar pelo menos 5 minutos e respirar e fazer fluir essa energia. Colocar o pé no chão, se conectar com o cosmos e fazer toda essa energia gerar um fluxo, fazer a roda girar no seu corpo todo. Certo, gente? Um beijo no coração. Tudo de bom para vocês. Ficamos por aqui. Eu acho que já explanei tudo que tinha para colocar nessa live aqui sobre esses ciclos artificiais. E fiquem na paz, na alegria, na prosperidade, na riqueza e na abundância que todos vocês merecem. Beijo no coração e reforçando que essa live ela vai estar no YouTube. Possivelmente até o final de semana eu levo essa live para o YouTube aí. E depois qualquer coisa que queiram entender mais profundamente, pode me chamar no privado. Coisas que vocês querem talvez fazer alguma sessão de terapia, pode me chamar também. Estamos aí para ajudar vocês. Quem não tem condições, já deixo aqui. Quem não tem condições de pagar por uma terapia, pode me chamar também. Não tem problema de eu fazer uma sessão de terapia e trazer alguns conhecimentos sobre aspectos humanos, espiritual, mental, enfim, para vocês todos aí que desejarem, que não tiverem condições, tá bom? E se você tiver talvez passando por algum problema emocional e queira uma ajuda para isso, eu também estou disponível, tá bom? Não tenho todo o tempo disponível para atendê-lo, mas com certeza se trazer para uma conversa eu consigo dar uma direção para você dentro daquilo que eu entendo e daquilo que você vai se entender durante essa nossa conversa também. Então um beijo no coração, tudo de bom para vocês. A Val recomenda, o Rogério quer me dar 5 BDM, eu vou ver o começo que eu perdi, 5 BDM. Aceito doações também. Um abraço no coração, tudo de bom para vocês. Valeu, gente!